Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Encontro Vida. É um prazer ter você nessa noite, mais uma noite de programação. Este é o programa Bíblia em Foco. Eu queria iniciar lendo um verso que eu gosto muito e que por sinal é muito conhecido. Você com certeza em algum momento já leu, já ouviu algo relacionado a este verso. Ele está presente lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39. João 5:39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar as Escrituras implica num estudo profundo da Bíblia. A palavra grega traduzida para examinar aqui significa literalmente pesquisar. Quando você deseja conhecer algo sobre determinado assunto e você vai a fundo, você pesquisa. O examinar é aquele momento em que você tira para de fato estudar e não apenas ler superficialmente o texto sagrado. Um exame minucioso da Bíblia equivale em obtenção de vida eterna. Afinal de contas, a Bíblia fala de Jesus, e Jesus é a fonte da vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós examinamos as Escrituras, obtemos vida eterna, porque elas falam de Jesus. Mas para isso é necessário um exame minucioso. É para isso que existe o programa Bíblia em Foco, para que a gente de fato examine as Escrituras, aprofunde um pouco mais, cave um pouco mais nas Escrituras. Seja bem-vindo ao programa Bíblia em Foco. Este é o programa em que você rabisca a sua Bíblia, faz as suas anotações e você sai daqui mais revigorado espiritualmente para começar uma semana aí de trabalho. Nós estamos hoje encerrando mais uma série de estudos intitulado A Hora do Juízo, e durante esse mês de setembro, esse é o nosso último episódio da série, nós falamos sobre esse assunto. É um assunto muito especial. Você que está nos acompanhando aí pela internet, se você não viu os episódios anteriores, vá lá no nosso canal no YouTube, assista, deixa o seu like, compartilha. Estou me sentindo um youtuber, né? Compartilha aí, se inscreva no canal. Se você não fizer isso, você está em pecado, viu? Receba aí e dá essa moral aí para o nosso canal. Assiste muito o YouTube e fica assim, viu? Hoje é o nosso último episódio e o nosso tema de hoje é exatamente o tema da série, A Hora do Juízo. Eu quero começar lendo um texto com vocês, mas antes, porém, nós vamos fazer uma oração. Assim como você que está em casa, por favor, feche os olhos e vamos conversar com Deus. Querido Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra, podermos aprender mais de Ti, de um assunto todo especial, Senhor. Que no estudo de hoje, Pai, nós compreendamos de fato a Tua vontade, o Teu plano para a nossa vida. Que o Senhor esteja aqui nesse momento, em nome de Jesus, amém. O texto que eu quero começar lendo com vocês é o texto de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Nós começamos a série lendo esse texto. Hoje, no último episódio, vamos lê-lo novamente. Se você quer acompanhar, está aí a referência e o texto está projetado também. Diz assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Quando João escreveu o Apocalipse capítulo 14, ele apresenta nesse texto as mensagens angélicas. Você conhece as mensagens angélicas? E as mensagens angélicas, elas
nos mostra um sentido de urgência. Afinal de contas, João apresenta essas mensagens na figura de anjos, que estão voando. Então nós temos um sentido de urgência nessas mensagens. Agora, a palavra traduzida para anjos aqui é a palavra ângelos, que não necessariamente significa um ser celestial, mas a palavra é traduzida para mensageiro. Ângelos no grego é mensageiro. Aliás, os discípulos de Cristo foram chamados de ângelos. Eles eram os mensageiros. Portanto, em Apocalipse capítulo 14, quando o profeta João descreve as mensagens angélicas, ele está apresentando um povo que tem uma responsabilidade muito especial. A responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho. E com caráter de urgência. E incluso na mensagem do Evangelho, existe a realidade do juízo. Isso aqui é muito interessante. Então, dentro da mensagem do Evangelho, que os mensageiros de Deus proclamam, está incluso a mensagem do juízo. A verdade é que muitas pessoas tremem as pernas, quando ouvem falar do juízo de Deus. E nós muitas vezes aplicamos o juízo de Deus apenas como um juízo final, quando Cristo voltar, der fim ao pecado e assim por diante. Mas o juízo é um processo. E não é um processo repentino. Ele é um processo que tem um tempo para iniciar e também tem um tempo para terminar. Nós conseguimos identificar esse tempo? Conseguimos. O texto que eu gostaria de ler com vocês é Daniel 8,14. Esse nós dizemos que é o texto áureo para o adventismo. Diz assim: ele respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Vejam, esse texto, ele foi responsável, falei isso no nosso primeiro estudo, ele é responsável, pelo o que o adventismo é hoje. A compreensão de Daniel 8,14 é muito relevante para o movimento adventista. Você sabe que nós temos um método de interpretação chamado historicista. Eu vou explicar para vocês o que é esse método. O método historicista é aquele método que interpreta as profecias no decorrer da história. Ou seja, as profecias vão se cumprindo à medida em que a história vai acontecendo. Esse é o método historicista. Aliás, esse foi o método utilizado por Cristo. Quando ele estava em contato com os discípulos de Emaús, lá no finalzinho do livro de Lucas, a Bíblia diz que o Jesus, para os discípulos, disse assim: vocês não viram nas Escrituras? E aí Jesus vai discorrendo entre os profetas sobre as profecias messiânicas que falavam a respeito dele mesmo. Então ele estuda as profecias com os discípulos, e à medida que ele estuda as profecias com os discípulos, ele vai dando o seu cumprimento profético no tempo. Então Jesus usava um método historicista. Aliás, os discípulos usavam o método historicista. O método historicista também foi usado pelos reformadores. Usaram também o método historicista. Porém aqui, em Daniel 8,14, existe uma tendência de interpretação chamada preterista. O que é o preterismo? O preterismo pega as profecias e eles jogam o cumprimento profético para o passado. Então, tudo que está registrado aqui em determinada parte do livro de Daniel já se cumpriu lá no passado. Esse é o preterismo. Aliás, preterismo e futurismo, no caso o futurismo, coloca o cumprimento das profecias para o futuro. Preterismo cumpriu-se no passado, futurismo cumpre-se no futuro. Então, o futurismo, as profecias de Apocalipse têm o cumprimento profético lá para o futuro, e o preterismo no passado. Quando o preterismo visualiza o texto de Daniel 8,14,
Eles vão aplicar esse texto ao século II a.C., na figura de um rei Seleucida chamado Antíoco IV Epifânio. Então, esse texto aqui teve um cumprimento lá no passado. Vejam que o texto apresenta algumas características. Eu quero apresentar para vocês quais são elas. Primeiro, o texto apresenta uma característica temporal. Isso aqui vai ser muito importante para a nossa interpretação desse texto. A primeira característica, temporal. Então, ele apresenta um fator tempo de 2.300 ou 2.300 tardes e manhãs. A segunda característica é que o texto apresenta uma entidade. Que entidade é essa? O santuário. O santuário é a entidade. E a terceira característica, acontece um evento no texto. Esse evento é a purificação do santuário. Perfeito? E aí o preterismo, o que ele faz? Ele pega a quantidade de dias da profecia e eles vão especificar que esses 2.300 dias são literais. Então, de fato, são 2.300 dias. E o que eles fazem? Eles dividem esse valor por 2. E aí eles vão chegar a um número que é 1.150 dias. Então eu estou fazendo aqui um resumão, na verdade, da visão preterista do texto. Então, os 2.300 dias é dividido em 2. Por que é dividido em 2? Por causa da expressão tarde e manhã. Você recorda que nos nossos encontros anteriores, nós falamos que no santuário terrestre havia uma cerimônia cotidiana, diariamente, que era o sacrifício oferecido pela manhã e à tarde. Então, o que o preterismo faz? Já que no santuário eram 2 sacrifícios, um de manhã e um à tarde, então esse tempo de 2.300 dias vai ser dividido em 2, porque são 2 sacrifícios. Então nós vamos ter aí 1.150 dias. E aí esses 1.150 dias vai dar em torno de 3 anos e alguma fraçãozinha. Que foi o período em que Antíoco IV Epifânio assolou ou desolou o santuário do antigo Israel. Só que aí tem vários problemas nessa interpretação, que nós não vamos entrar em detalhe, porque esse não é o nosso foco. Mas veja uma coisa interessante. Primeiro, o texto, esse que nós lemos, na verdade todo o texto de Daniel 8, não apresenta nada relacionado a ofertas queimadas e sacrifício diário. Portanto, isso não justifica a divisão em 2 dos 2.300 dias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse ciclo, ele tinha uma ordem inversa. Então o sacrifício era manhã e tarde, e não tarde e manhã, como está em Daniel 8,14. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro é que os sacrifícios, tanto da manhã quanto da tarde, eles juntos formavam uma unidade. Vamos a alguns textos para embasar o nosso argumento. 2 Crônicas, capítulo 13, verso 11, diz lá: cada dia de manhã e à tarde oferecerás holocaustos. Perceba que o sentido do texto nos dá um sentido de unidade para os 2 sacrifícios. Sacrifícios da manhã e da tarde eram uma unidade. Outro exemplo, Esdras 3:3. Ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Então, você não vai ver essa expressão separada, porque elas fazem parte de uma única unidade. Então, não justifica eu pegar os 2.300 e dividir ao meio. Nós estamos falando de uma unidade inteira. Vamos ver então como é que os historicistas, entendem esse texto. Primeiro ponto. Nós enxergamos Daniel 8,14 num contexto simbólico. Então, para nós não é literal como para o preterismo. O preterismo interpreta como sendo literal. 2.300 dias são de fato 2.300 dias dividido para 2. Para nós é simbólico. Por que é simbólico? Porque se você ler o capítulo 8, eu não vou ler, mas você pode dar uma passadinha, passar os olhos aí no capítulo 8,
você vai ver que existem manifestações animalescas no capítulo 8. Você tem animais, você tem um chifre pequeno, e esse chifre fala, e assim por diante. Portanto, a própria estrutura do texto do capítulo 8 nos leva a considerar que ele é simbólico. E não faz sentido eu interpretar parte de um texto simbólico e parte do texto como literal. Se o texto segue um padrão simbólico, então ele deve ser interpretado simbolicamente. Um outro ponto aí que nós entendemos sobre esse texto é que a natureza das unidades, tarde e manhã, é simbólica. Você vai ver que nas profecias existem algumas expressões que são estranhas para designar períodos de tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, é uma expressão estranha. E geralmente, esses períodos longos, que são expressos na profecia, ele sempre vai ser colocado no texto de uma forma diferente, incomum de se dizer. 2.300 dias. Então, não é uma forma comum de você calcular um tempo longo. Portanto, isso nos leva a crer que é simbólico e não literal. E o terceiro ponto, que está dentro do segundo também, a quantidade dos 2.300 dias é um período longo, ele é simbólico, expressa um tempo simbólico. E aí nós, dentro dessa simbologia, nós colocamos aí o que nós chamamos de princípio, dia, ano. Isso significa dizer que para cada dia simbólico do texto, eu tenho o quê? Um ano literal. Certo? Então, se são 2.300 dias, serão 2.300 anos. Perfeito? Vamos a alguns textos. Números 14, 34 diz: segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representa um ano. Mais um texto, Ezequiel 4, 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Você lembra da história do povo de Israel que passou 40 anos vagando pelo deserto? Eles passaram 40 dias espiando a terra e Deus diz, cada dia um ano, e ficaram 40 anos no deserto. Outro texto, eu gosto desse, Levíticos 25, verso 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então você vai perceber que nesse sentido, cada dia simbólico representa um ano literal, perfeito? Então vamos ao texto. E me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Vamos analisar aqui a expressão tarde e manhã. Essa expressão hebraica Ereb Boker. Ereb Boker significa de fato tarde e manhã, é como está no texto. Só que quando Daniel descreve o texto de Daniel 8,14, ele nos remonta a um texto lá no Pentateuco. Você sabe qual é o texto? Gênesis capítulo 1. Se você olhar a estrutura de Gênesis capítulo 1, Moisés vai usar a mesma expressão. O verso 5, por exemplo. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã, a mesma expressão que é usada em Daniel. Ereb Boker, primeiro dia. Então essa expressão vai seguir todo o capítulo 1 do livro de Gênesis. Tarde e manhã, tarde e manhã. Pergunta para a nossa reflexão. Em Gênesis, tarde e manhã significa um dia inteiro ou um dia, ou metade de um dia? Um dia inteiro. Em Gênesis, tarde e manhã é a expressão utilizada para um dia inteiro. A tarde é a parte escura do dia e a manhã a parte clara do dia. Então, um dia inteiro. Se Daniel usa em 8,14 a mesma expressão utilizada em Gênesis por Moisés, e em Gênesis essa expressão significa um dia inteiro, não justifica eu pegar o texto de Daniel e dividi-lo ao meio, porque é a mesma expressão. Aliás, isso foi quem nos disse, Keio. Comentário de Keio interessante. Ele diz assim:
O período profético dos 2.300 tardes e manhãs não pode ser entendido como 2.300 meios dias, nem como 1.150 dias inteiros, porque tarde e manhã na criação constitui não a metade, mas um dia inteiro. O que eu falei para vocês? Um dia inteiro. Então você tem, esse é na verdade o período mais longo profético da Bíblia. 2.300 anos, o período mais longo. Agora, olha a grande dificuldade da interpretação deste período. Você tem um período longo de 2.300 anos, só que esse período, ele não tem apenas um evento inicial e um evento final. Então, Daniel vai dividir o período. Ele vai pegar partes do período, vai rachar literalmente partes do período, e dentro desse período grande de tempo, Daniel vai colocar outros eventos. Então você tem 2.300 anos, mais desses 2.300 anos, 7 dias e tal, 7 anos acontece isso, 40 e tal, e você compreendeu? Então não dá para você pegar essa quantidade inteira de anos e colocar em qualquer fenômeno, ou em qualquer acontecimento. Ele só vai encaixar exatamente no fenômeno pelo qual Daniel foi inspirado a escrever. Tem um outro comentário interessante aqui, que é de Ward. Ele diz assim: contudo, todos os esforços para harmonizar o período, seja de 2.300 dias ou 1.150 dias, como qualquer época histórica precisa, mencionado no livro de Macabeus ou por Joséfo, provaram-se inúteis. O professor Drive tem razão em declarar: parece impossível encontrar dois eventos separados por 2.300 dias, que seriam 6 anos, no caso literais, né? E 4 meses, que correspondem a... Então, seguindo o raciocínio que eu falei, esse período só vai encaixar perfeitamente naquele pelo qual Daniel foi inspirado a escrever. Então vamos lá. No início do texto, Daniel apresenta lá o carneiro persa. Veja, nós temos um período de 2.300 anos. Para a gente poder distribuir esse período na escala temporal, é necessário sabermos o período em que ele começa. Esse é o essencial da história. O capítulo 8 de Daniel começa com a descrição do carneiro persa. Portanto, você tem aí o Império Persa, a hegemonia do Império Persa, que vai do ano 539 a.C. ao ano 331 a.C. Então, colocando em miúdo, seria dizer que o início da contagem dos 2.300 anos está entre esses dois extremos, entre 539 e 331 a.C. Em algum momento na história, entre esse período, encontra-se a data inicial para a contagem desse período. E aí a resposta está em Daniel capítulo 9. Eu vou convidar você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, se você puder abrir no capítulo 9, vai nos ajudar. Eu projetei o primeiro verso, e o primeiro verso diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Vejam, existe uma relação entre o capítulo 9 e o capítulo 8 de Daniel. Ok? Existe uma relação. Por isso que a resposta para a nossa pergunta está de fato no capítulo 9. Qual é a relação? Aqui nesse texto eu quero destacar a palavra determinado. Inclusive até coloquei a expressão em hebraico ali para determinado, que é a expressão hatak. Hatak significa cortado. Então quando Daniel diz assim, 70 semanas estão determinadas, ele está dizendo 70 semanas foram cortadas. O dicionário Strong de teologia vai traduzir hatak como dividido. Então essas 70 semanas, elas são cortadas de
algum lugar. Elas são divididas de algum lugar. A pergunta é, da onde? De onde são cortadas essas 70 semanas? Do período anterior, que é o período dos 2.300 dias, ou 2.300 anos. Porque aqui, esse texto aqui, ele estabelece um link com o capítulo anterior. Então, as 70 semanas são extraídas dos 2.300 anos. Perfeito? Continue a leitura comigo aí. Este é o verso 24. Vamos ler o verso 25. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações reedificarão, mas em tempos angustiosos. Perfeito. Aqui no capítulo 25, nós já temos uma descrição do que seria a data inicial deste período. Foi a data em que sai o decreto para edificar Jerusalém, ou para restaurar Jerusalém. Então, o conteúdo dessas 70 semanas, não esqueçam do princípio dia-ano. Se são 70 semanas, são 490 anos. Perfeito? Estou colocando o princípio dia-ano aqui. Então, essas 70 semanas aqui foram especificadas com relação à cidade de Jerusalém. Vou ler novamente o verso. Sabe, entende, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Perceberam que há uma relação com a cidade de Jerusalém? Há uma relação. Só que nós vamos ter nesse período, pelo menos 3 decretos que fazem referência à reconstrução e à restauração da nação judaica. Pelo menos 3 decretos. O primeiro está aí na tela, que é o decreto de Ciro. Esse decreto é datado de 538. Eu coloquei aí o texto, não vamos ler para ganharmos tempo, mas se você fizer uma análise do primeiro decreto de 538, você vai ver algumas características dele. Quais são elas? Vejam lá. Foi dado permissão para os judeus retornarem a Judá, neste decreto. Foi dado autorização para eles reconstruírem o templo, no mesmo decreto. Reconstrução do átrio, que era o pátio do templo, nós já vimos isso. E nessa mesma ocasião, houve ali a oposição dos samaritanos e a interrupção da obra do templo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu poderia utilizar este decreto de Ciro para embasar o início da contagem dos 2.300 anos? Posso ou não? O que vocês acham? Pergunta interessante, né? A resposta é não. Não posso. Por que não posso? Porque se você analisar o decreto, ele é um decreto estritamente religioso. Ele está relacionado ao templo. Reconstrução do templo, reconstrução dos átrios, portanto, ele não está de acordo com a especificação do verso 25. Vamos, portanto, ao segundo decreto, que é o de Dario. O decreto de Dario é datado de 520 a.C. Está aí os versos, depois você pode ler em casa. Tá? O que diz esse decreto? Ele decretava também a reconstrução do templo. Templo concluído e dedicado em 4 anos, mais tarde em 516, e assim por diante. Posso usar esse decreto como base? Sim ou não? Também não. Porque ele é um decreto estritamente religioso. Ele está relacionado ao templo. E se eu olhar para o verso 25, ele diz: a ordem para sair e edificar a cidade, Jerusalém, e não unicamente o templo. Aí nós chegamos, portanto, ao terceiro decreto. O terceiro decreto é o de Artaxerxes, data aí de 457 a.C. Agora, olha o decreto de Artaxerxes. Neste decreto, ele é dado ao próprio Esdras, é dado autoridade para ele instalar oficiais públicos. Opa, nós já temos algo aqui diferente. Requisitar fundos para o Tesouro Real
e ensinar a lei de Deus aos não-judeus. Interessante isso aqui. Então você percebe que o decreto de Artaxerxes tem algumas características diferentes dos dois decretos. Ele tem uma característica civil, não apenas religiosa. E aqui nós podemos especificar o decreto de Artaxerxes da seguinte forma: ele deu permissão para os exilados voltarem para Jerusalém. Este mesmo decreto trouxe fundos para designar para o serviço do templo. O templo e o pessoal do templo foram isentos de pagamento de impostos. Esdras deveria investigar as condições do povo de Judá, possivelmente a fim de levar a todos a viver em harmonia com a lei judaica. E por último, ele deveria estabelecer um sistema legal baseado na Torá. Então você vai perceber que o segundo decreto tem um caráter religioso e um caráter civil. Portanto, é o decreto que mais se aplica à descrição do texto, diferente dos outros que tem apenas um caráter religioso. Vai construir o templo, vai edificar o átrio do templo, vai edificar o santo dos santos e assim por diante. Mas o decreto de Artaxerxes estabelece a criação de um Estado, vamos dizer assim. Portanto, este é o ponto inicial da nossa contagem. Qual é o ano do decreto de Artaxerxes? 457. Perfeito? Como é que nós datamos isso daí? Eu coloquei algumas fontes aí. Você tem as fontes históricas clássicas, você tem o cânon de Ptolomeu, você tem os papiros de Elefantina, você tem tablets comerciais babilônicos, e você tem as fontes astronômicas babilônicas. Então essas fontes aí nos permitem datar estes eventos, perfeito? O texto descreve um santuário. Que santuário é esse? É o santuário terrestre? O que vocês acham? Sim ou não? Não pode ser o santuário terrestre. Quando ele diz, no capítulo 8, versículo 14, o santuário será purificado, não pode ser o terrestre. Por que não pode? Porque o santuário terrestre já havia sido destruído. Então o texto não se aplica ao terrestre, porque o santuário terrestre não existia mais. Então que santuário é esse? Nós aprendemos que Moisés construiu um santuário terrestre, mas ele construiu esse santuário terrestre com base no celestial. Se este texto não se refere ao santuário terrestre, porque esse já não existia, então ele está falando do santuário celestial. E aqui está o nosso gráfico. Esse seria o gráfico profético de todo esse movimento aqui. Então você vai, eu não consigo apontar com o meu laser, tá? Mas acompanhe lá na tela. Você tem um período maior, que é o período de 2.300 anos. Este período inicialmente começa lá em 457. Você já sabe por que começa em 457? Porque foi quando Artaxerxes deu a ordem, o decreto para reconstruir Jerusalém. Agora, eu preciso que você acompanhe no texto agora. Capítulo 9 de Daniel. Nós vamos ler o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E aí ele vai dar as especificações. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e assim por diante. Então, desse período maior de 2.300 anos, 70 semanas deles, ou seja, 490 anos, são separados e relacionados ao povo de Israel. Então ele começa do 457, lá está no gráfico, e vai até o ano 34, depois de Cristo. Isso é matemática, você calcula aí depois, tá? Estamos facilitando a vida aqui. Se você continuar a leitura, no verso 25, desde a saída para reconstruir Jerusalém, até o ungindo o príncipe, 7 semanas. Então aqui nós temos um outro ponto. Essas 7 semanas
e 62 semanas dá um total de 69 semanas. Então, quais são as 7 semanas? Está ali, é a primeira sessão ali, do 457 até o 408. O que aconteceu nesse período? Foi o período que demorou para Jerusalém ser reconstruída. Certo? Então, ele durou aí de 457 até 408. Vocês estão percebendo uma coisa? A exatidão da profecia. 7 semanas. 7 semanas são 49 anos. Já estou colocando o princípio de ano aí. Então, no ano 408 a.C., Jerusalém é reconstruída. Aí ele diz mais, 62 semanas. As 62 semanas, no verso 25, 7 semanas, 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão mais em tempos angustiosos. Aí o verso 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido. E aí nós chegamos ali, no ano 31, que é o ano da morte de Cristo. O interessante é que, quando Jesus morre, ele não morre dentro das 69 semanas. Ele morre depois das 69 semanas. Aliás, é isso que o texto diz no verso 26. Depois das 62 semanas, né, lembra-se que são 62 semanas, é o segundo espaço ali, mais o primeiro espaço das 7 semanas, então nós temos 69 semanas. Esse período vai até o ano 27. O que aconteceu no ano 27? Jesus é batizado. É ali que nós cremos que no momento do batismo de Cristo é onde ele é ungido. O Espírito Santo desce sobre ele e assim por diante. Então as 69 semanas culminam com o batismo de Jesus. E o texto diz assim, o ungido ao príncipe. Então ele faz uma referência ao batismo de Cristo, quando ele de fato é ungido. Então, depois do seu batismo, ele sai, ele tem 3 anos de ministério, 3 anos e meio de ministério. E ele vai morrer então em que ano? No ano 31. Só você somar 27 mais 3 anos e meio de ministério. Ele morre exatamente no ano 31, que é na metade da 70ª semana, da última semana. E aí no ano 34, está lá o ano 34, depois da cruz. No ano 34 é o ano em que morre o primeiro mártir. Qual o seu nome? Me ajudem? Estevão. Ele morre apedrejado. Quando Estevão morre, no final da 70ª semana, vocês sabem que ali na morte de Estevão estava o próprio Paulo. Paulo depois vai sair, no caso Saulo, né? Depois ele vai sair, na estrada de Damasco ele vai ter um encontro com Cristo, e Paulo vai ser o apóstolo de onde? Dos gentios. Então ele sai do martírio ali de Estevão, e logo em seguida ele vai ter um encontro com Cristo e vai ser o apóstolo dos gentios. Ou seja, a partir da morte de Estevão, o evangelho alcança o mundo inteiro da época. Ou seja, as 70 semanas que haviam sido determinadas sobre o povo judeu, havia terminado. Agora, o evangelho alcançaria não só, o evangelho não seria apenas para judeus, mas para todos. Então a morte de Estevão marca esse acontecimento, onde o evangelho é levado a todas as nações da época, perfeito? Então a profecia se cumpriu de forma exata na linha do tempo. E aí eu quero concluir com essa última parte, que é a parte onde nos resta ali 1810 anos, para completar o período maior. Somados 1810 anos, ele termina onde? 1844, da era comum, da nossa era, 1844. O que aconteceria nessa data? Daniel 8,14, o santuário seria purificado. Que santuário? Celestial. Essa é a obra sumo sacerdotal de Cristo.
No santuário terrestre, o sumo sacerdote purificava o santuário no dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali ele intercedia pelo povo. Então, nessa data, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, nós cremos que começa o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial. Aqui inicia o juízo. Portanto, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós já estamos vivendo esse juízo. Porque hoje, Cristo, desde essa data, 1844, Jesus se encontra no santuário, no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós. Isso está registrado no livro de Hebreus, nós já lemos durante os nossos estudos anteriores. Jesus se encontra no santuário celestial e Ele intercede por cada um de nós. Nós chamamos esta primeira fase do juízo de juízo investigativo, que é o juízo que antecede a volta de Cristo. Portanto, nesse período de tempo, todos os seres humanos, como diz o texto bíblico, deverão comparecer diante do tribunal de Deus. Mas veja, esse juízo não significa apenas perdição. Ele principalmente é salvação. Eu li recentemente uma história de um japonês, o primeiro homem a chegar na cidade de Hiroshima, depois que a bomba caiu, depois que a bomba devastou. Ele era jornalista, e ele chegou em Hiroshima na ocasião, e quando ele viu a devastação, ele ficou abismado. Aliás, os primeiros relatos do atentado, né, de Hiroshima foram relatados por este homem no jornal The New York Times, da época. Mas tem uma coisa interessante, ele não foi naquele local para fazer uma coluna, para escrever algo para o jornal. Ele foi atrás de uma única pessoa, que ele tanto amava, a sua mãe. Então o objetivo dele era específico, a mãe dele. Ele queria encontrar a mãe dele, no meio daquela devastação. Jesus virá para buscar a sua igreja. Mas assim, eu queria tornar isso mais pessoal. Ele não vem buscar o seu povo apenas. Ele vem buscar você, ele vem buscar a mim. Quando ele sair do santuário celestial, estará consumado. Cumprir-se-á o texto de Apocalipse. O justo continue na prática da justiça. A porta da graça estará fechada. Mas hoje, enquanto Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós, nós temos a oportunidade de salvação. Juízo é salvação para aqueles que desejam alcançá-la. Filhinho, estas coisas vos escrevo, diz 1 João, para que não pequeis. Se todavia pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor. E desde 1844, intercede por mim e por você no santuário celestial. Você gostaria de estar aprovado no tribunal de Deus? Sim ou não? Sim? Sim? Amém. Quero convidar você a fazer uma oração, então. Assim como você está, vamos orar? Querido Deus, quando nós olhamos para as profecias bíblicas, Senhor, nós chegamos a uma conclusão. A confiabilidade da Tua palavra, a exatidão do texto sagrado. Ó Deus querido, ajuda-nos a confiarmos mais na Tua palavra, Senhor. Confiarmos mais em Ti, ó Deus.
Neste momento, o Senhor se encontra, ó querido Jesus, no santuário celestial, intercedendo por nós, aplicando em nós os méritos da cruz do Calvário. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas, Pai. Quantas vezes temos pecado contra Ti? Quantas vezes, Senhor, temos negligenciado os Teus ensinamentos? Deus, por favor, não permita que no juízo de Deus sejamos envergonhados. Não permita que, como aquele rei foi pesado na balança e achado em falta, mas que os méritos maravilhosos de Cristo Jesus sejam colocados sobre nós, e que quando o Senhor sair do santuário celestial, quando o Senhor disser consumado está, que nós estejamos prontos e preparados, ó Deus, para recebê-lo nas nuvens do céu. O Senhor, ó Deus, virá buscar um povo, mas acima de tudo o Senhor virá buscar a mim, a cada um de nós. Prepara-nos, por favor, Senhor, para esse encontro, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, espero vocês aqui na próxima semana. Vamos estar iniciando uma nova série. Quando você sair, cumprimente o seu amigo, né? Ainda que daquela forma normal de hoje, mas deseje uma feliz semana para os seus amigos. Que Deus abençoe a todos.